Aninha, vamos dar um pulinho lá na capital federal? Vamos, porque hoje de manhã a gente foi surpreendido, né, com uma movimentação importante que aconteceu em Brasília, com a prisão do ex-ministro do Turismo, o Gilson Machado, e uma quase prisão de Mauro Cid, né, delator do caso da suposta trama golpista de 2023. Essa semana esteve, né, no Supremo Tribunal Federal prestando novos esclarecimentos, um interrogatório sobre o caso, e hoje ele foi parar na Polícia Federal para prestar um novo depoimento, porque surgiu a informação de que ele estaria usando, redes sociais, o que não é permitido, e dois, estaria em busca de um passaporte português para deixar o país. Agora há pouco terminou o depoimento dele à PF. O João Pedro Melo está com a gente para esclarecer o que foi dito, em que pé que está essa história agora. Hein, João? Tudo bem? Boa tarde. Oi, João. Oi, Joel. Oi, Aninha. Boa tarde para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando. Esse depoimento acabou agora há pouquinho, aqui na capital do país, tá? A gente está de olho ainda no que foi dito, de fato, mas o principal ponto que a gente conversou com alguns investigadores, algumas fontes da Polícia Federal, é de que Cid esclareceu nesse depoimento o porquê de ter criado uma rede social em nome da esposa e por essa rede social ter mantido contato com o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado. Bom, sobre Gilson Machado, ele foi preso no Recife em uma operação hoje de manhã, também diante dessa situação, né, de um contato com Mauro Cid, mas principalmente porque na última semana o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, entrou com pedido, ou fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que fosse aberto um inquérito contra Gilson Machado, exatamente porque ele estaria, obstruindo as investigações relacionadas à trama golpista, e dois, possivelmente ajudando Mauro Cid em uma fuga do Brasil. Claro que essa é uma situação que complicaria e muito a questão da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. E é esse o ponto que a defesa se apegou nesse momento, dizendo que Cid tinha muito mais a perder do que a ganhar se aceitasse eventualmente uma proposta desse tipo do ex-ministro do Turismo. O fato é o seguinte, que hoje então Gilson Machado foi detido. Na chegada da Polícia Federal no Recife, ele falou com a imprensa, disse o seguinte, que quem foi ao consulado foi o pai dele, que tem mais de 85 anos de idade, acompanhado do irmão para pedir a renovação de um passaporte português. E que esse passaporte deve estar chegando na residência do pai dele ao longo dessa próxima semana, que jamais teve qualquer tipo de conversa sobre esse assunto com o tenente-coronel Mauro Cid e com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Bom, nessa operação de hoje, então, a gente teve um dado curioso também, pessoal. Inicialmente foi revogada a prisão domiciliar de Mauro Cid, ou seja, ele ia ser obrigado a voltar para trás das grades, a cumprir pena ali na sala do Estado-Maior do Exército Brasileiro, que fica no setor militar urbano, aqui na área central de Brasília, mas menos de 5 minutos depois essa decisão também foi revogada, ou seja, a revogação foi revogada. É um pouco estranho a gente falar assim, mas foi o que aconteceu. E com isso, Mauro Cid pôde permanecer em prisão domiciliar. No entanto, ele seria obrigado a ainda hoje prestar esse depoimento à Polícia Federal. Mauro Cid se arrumou, ainda sob supervisão dos agentes ali da Polícia Federal, e seguiu direto para a superintendência, que também fica aqui na área central de Brasília. Esse depoimento durou pouco mais de 3 horas, e ele esclareceu, então, os motivos que o levaram a conversar com o Gilson Machado através dessa rede social. O que é importante destacar aqui, Aninha, Joel, é que Gilson Machado não era investigado na situação da trama golpista até o meio dessa semana. Portanto, não havia nenhuma proibição de contato dele com Mauro Cid. O que se discute é por que Mauro Cid fez esse contato através das redes sociais, já que há uma decisão explícita de que ele, Mauro Cid, não pode ter rede social. E aí a gente fala de WhatsApp, Instagram ou qualquer outro meio que possa ter contato com outras pessoas relacionadas ao governo Jair Bolsonaro. Então, essa é a explicação que ele tinha que dar, e foi isso que aconteceu hoje aqui na Polícia Federal, em Brasília. E que deve ter dado certo, né? Porque senão ele sairia preso dali. Preso, exatamente. Claro. Mas quando você começa dizendo que a defesa do Mauro Cid colocou que ele teria muito mais a perder do que a ganhar, foi exatamente o que nós discutimos fora do ar aqui, antes mesmo de começar o nosso jornal, né? Que é estarrecedor você imaginar a situação que o Mauro Cid está, né? Mesmo se ele for condenado, será uma condenação
meio que leve frente ao que poderia acontecer. Ou seja, ele só tem a ganhar no caminho que ele está seguindo agora como delator. E, de repente, receber um passaporte para sair do Brasil e tal, e ficar numa condição de foragido, alguma coisa assim, né? Não fazia sentido. Não vinha fazendo sentido. E acho que isso deve ter ficado bem explicado. Pelo que eu estou entendendo, ô João, foi muito mais uma ação do Gilson Machado do que do próprio Mauro Cid, não é isso? Exatamente, esse é o ponto, viu, Joel, que está se discutindo aqui na capital do país. Foi muito mais uma ação do ex-ministro, principalmente diante de acontecimentos recentes, em que ele foi, ou teve, né, esse inquérito, pedido de inquérito pela Procuradoria-Geral da República, do que, de fato, uma situação relacionada a Mauro Cid. E acho, aí uma conversa que tive com o advogado de Mauro Cid hoje mais cedo, que esse foi o ponto que a defesa utilizou bastante no momento de explicar essa situação à Polícia Federal. Porque ele podia sair preso, como vocês bem destacaram, e 2, porque a delação premiada dele poderia ser revogada a qualquer momento pelo ministro Alexandre de Moraes. E como isso não foi feito, ele saiu, foi para casa normalmente, e a delação, ao que tudo indica, continua de pé, provavelmente a defesa conseguiu explicar essa situação nesse depoimento. Entendido. João, muito obrigado. Um abraço, bom final de semana, querido. Valeu, pessoal. Um abração. Bom fim de semana para vocês. Até logo.